Olá pessoal, então hoje nós vamos estudar aqui o efeito Zeeman no átomo de hidrogênio. Na verdade nós vamos dar uma visão geral do que é o efeito Zeeman e nós vamos aplicar aos níveis de energia não perturbados do átomo de hidrogênio, tá bom? O efeito Zeeman basicamente ele se dá através da presença de um campo magnético externo, né? Então, o efeito conhecido, né, que nós conhecemos como efeito Zeeman, ele necessariamente precisa ter um campo magnético externo, né, em geral constante. Né, em geral, nós encontramos esse campo aqui como sendo um campo constante, digamos na direção Z. Né, e esse campo constante, ele é controlado, né, de tal forma pelo observador, né, controlado pelo laboratório, digamos assim, de forma externa. Né? Alguém vai lá, controla esse campo magnético para ele ser fraco, para ele ser forte, para ele ser intermediário, a fim de quê? A fim de obter o desdobramento, né? Então, desdobramento dos níveis de energia de um determinado sistema físico. No caso aqui, dos níveis de energia dos átomos, de forma geral. Né? Ou seja, a gente já viu que, por exemplo, no átomo de hidrogênio, o nível de energia ele é degenerado. Né? Ele tem uma degenerescência que por nível, é exatamente 2n ao quadrado. Ou seja, o nível n igual a 1 tem uma degenerescência de 2. O nível n igual a 2, que são os orbitais com n igual a 2, tem uma degenerescência de quanto? De 8, né? No caso. Né? Porque você tem aqui 2 ao quadrado, 4 vezes 8 dá 8. O nível 3 tem uma degenerescência de 18. Né? E assim vai. Na verdade, essa é geralmente a distribuição que você encontra para elétrons. Né? Você consegue colocar 2 elétrons no orbital S, 8 elétrons juntando o orbital 2s e 2p, e 18 elétrons juntando os orbitais 3s, 3p, né, e 3d. Então aqui geralmente é o orbital 1s, esse cara aqui é o orbital 2s e 2p, né, esse aqui é o 3s, 3p e o 3d. Né, e assim vai. Tá bom? Bom, e aí? O interessante é que agora, quando você aplica um campo externo, a gente sabe que de forma geral o hamiltoniano, né, ele vai ser acrescentado, né, esse hamiltoniano aqui, por exemplo, do átomo de hidrogênio, ele vai ser incrementado por uma interação que é dada pelo momento magnético, no caso do elétron, né, produto escalar pelo campo magnético. Né. E nós já discutimos aqui que existe, né, independente de ter campo magnético externo ou não, existe uma coisa chamada campo magnético interno. Né. Esse B interno, nós já calculamos esse B interno devido à presença do próton. Né? No referencial do elétron, o próton está em movimento, consequentemente você tem uma carga em movimento, e isso dá origem, né, à interação spin-órbita, ou o acoplamento spin-órbita. Esse acoplamento spin-órbita, né, esse hamiltoniano de spin-órbita, ele é proporcional ao produto escalar do S vezes o L. Né? O S de quem? O S, obviamente, do elétron. E o L, né, da órbita do elétron. Só que no referencial do elétron, esse L acaba vindo, né, do movimento do próton. Né? Então, esse é um tipo de interação que é uma interação interna, que ela existe de fato no próprio átomo, independente de ele estar num ambiente com a presença de outro campo magnético. Só que agora eu vou considerar, né, nós vimos que a junção do acoplamento spin-órbita com a correção relativística, ela quebra a degenerescência do átomo de hidrogênio, mas ainda deixa as energias com uma dependência, né, de N de J. Na verdade, se você juntar a interação spin-órbita juntamente com a interação relativística, né, o que acontece com os níveis de energia, que eles deixam de ser dependentes somente de N
e passam a ser dependentes de N e de J. Né? Isso foi o que nós vimos nas aulas anteriores, sobre acoplamento spin-óptico e correção relativística. Né? Agora, se você incluir um campo magnético externo, né, o que vai acontecer? O campo total que o elétron vai experimentar, né, ele vai ser uma combinação desse campo magnético externo, que novamente é controlado pelo laboratório, ou seja, controlado por quem está fazendo o experimento, né, mais um campo interno, que é o que o elétron experimenta devido ao movimento do próton no seu referencial. Né? E é justamente essa competição entre o campo magnético externo e o campo magnético interno ao átomo, né? Lembrando que esse campo magnético interno é o da interação spin-óptica, né? E o externo é o que é controlado pelo laboratório, que eu posso ligar ou desligar. É justamente essa competição, né, entre o campo magnético externo e o campo magnético interno que vai me dar os diversos níveis, né, de efeito Zeeman. Então você pode ter um efeito Zeeman forte, na qual o campo magnético externo ele é muito maior do que o campo magnético interno. Eu posso ter um efeito Zeeman intermediário, na qual o campo magnético externo ele é próximo, né, digamos assim, do campo interno, ou seja, ele tem a mesma ordem de grandeza. Ou eu posso ter um efeito Zeeman, né, aqui só repetir, fraco, na qual o acoplamento spin-órbita domina, né, sob o efeito da presença desse campo magnético externo. Né? Então você pode ter essas três situações. Nós vamos aqui hoje, nesse primeiro momento, estudar a situação do efeito Zeeman, né, forte, na qual o campo externo é muito maior do que o campo interno. Nessa situação, o efeito Zeeman ele ganha outro nome. Que situação? A situação onde o B externo, que é o que aquele você controla pelo laboratório, ele é muito maior do que o B interno do acoplamento spin-óptico. Nessa situação, o efeito Zeeman ele ganha o nome de efeito Paschen-Bach. Efeito Paschen-Bach. Né? Ou seja, que situação é essa? A situação onde você intensifica bastante o campo magnético externo, que é esse que é controlado pelo laboratório, pelo observador, por aquele que está tentando ver algum tipo de efeito no material. Você aumenta assim exageradamente, digamos, o campo magnético, ao ponto de o campo magnético interno, devido ao acoplamento spin-óptico, que nós já vimos que é um efeito pequeno, tem dimensões pequenas, corrige de forma pequena as energias do átomo de hidrogênio, ele se torna desprezível diante do efeito do campo magnético externo. Tá bom? Nessa situação, a gente vai ter, então, o nosso hamiltoniano Zeeman, né, escrito simplesmente pela interação do momento magnético do elétron, que multiplica o produto escalar do campo magnético externo. Esse seria o tal do efeito Zeeman puro, né, na qual você exclui a presença do campo magnético interno. Né? E o momento magnético do elétron, como nós já vimos aqui, ele é proporcional, né, tem uma razão giromagnética aqui de spin, ao spin do elétron. Só que tem também uma parte do momento magnético vem da presença do momento angular orbital. Né? Então, de forma geral, o que a gente tem é que esse momento magnético do elétron ele é uma combinação de quê? Ele é uma combinação do S e do L. Só que essa razão giromagnética ela pode ser dada através do fator giromagnético, a carga do elétron, né, dividido por 2 vezes a massa do elétron, tanto para o spin, né, como para o L. Então você pode escrever essa grandeza, que é a razão giromagnética, como função, né, desse fator giromagnético. Esse G, S e GL são chamados, né, de fator, né, cada um deles, né,
giromagnético, ou razão giromagnética, muitas vezes é chamado de razão giromagnética. E é um número, né? Tem dimensão, né? Não tem dimensão física, digamos assim, é um número. Tudo bem? Na verdade, para o elétron, hoje sabemos que esse G de L, ele é igual a 1, e o G, devido ao spin, ele é aproximadamente 2. Na verdade, tem algumas correções, algumas discussões interessantes sobre esse G do spin do elétron. Né? Não cabe aqui a gente fazer essa discussão, mas ele é aproximadamente 2, ele não é exatamente 2. Dessa forma, a gente pode escrever o hamiltoniano Zeeman da seguinte maneira, né? Como sendo menos, o negativo, né? De G é sobre 2m, S, vou deixar agora aqui todo mundo como função do elétron, GL é sobre 2m, né? Vezes o L, que multiplica o campo externo. Mas o campo externo ele está na direção, né, Z, ele só tem componente Z. Tudo bem? Então eu posso dizer que o meu hamiltoniano Zeeman, na situação onde o B externo, né, em módulo, né, obviamente, ele é muito forte, muito maior do que o campo interno, devido ao acoplamento spin-órbita, né, eu posso dizer que isso aqui é igual a mais, né? Porque aqui, na verdade, a carga do elétron é negativa, né? Então tem um negativo aqui que é a carga do elétron. Esqueci de colocar. Né? Então aqui vai ser mais, tem um menos aqui da carga do elétron, menos da carga do elétron. A gente vai ter E sobre 2m, tá bom? O B, Z. Né? E aqui a gente vai ter 2S mais L escalar K. Né? Ou seja, eu tenho que o hamiltoniano Zeeman vai ser E vezes o campo magnético externo, que você controla, sobre 2m, né? L, Z mais 2S. Tudo bem? Então esse aqui seria o nosso hamiltoniano Zeeman. Tudo bem? Na situação, né, obviamente, de campo forte. Né? Campo magnético externo forte, que é conhecido como efeito Paschen-Bach. Tudo bem? Esse tipo de acoplamento, né, ele é um acoplamento na qual tanto o S, né, e o L do elétron, eles interagem de forma independente. Eles interagem de forma independente. Né? Com o campo externo. Por quê? Porque em uma situação onde o campo externo ele é fraco, né, você vai ter que considerar o acoplamento entre o S e o L, ou seja, aparece aqui o termo L escalar S, né, que é justamente devido ao acoplamento spin-órbita. Né? Nessa situação, você vai ter que levar em consideração o J, que é justamente o vetor soma de S com L. Né? E nós já vimos que, para resolver esse tipo de problema, eu vou ter que considerar agora autoestados do tipo JMJ, que é uma somatória dos autoestados individuais, né? LML, né? E SMS. Né? Aqui seriam os coeficientes de Glepsch-Gordon. Né? Nós já fizemos essa situação lá quando falamos de acoplamento spin-órbita. E nós vamos fazer depois ainda a situação onde as duas interações estão presentes. Mas na situação onde o acoplamento spin-órbita ele não existe, né, digamos que não exista o acoplamento spin-órbita, tanto o S como o L eles interagem de forma independente. É como se cada um pedaço desse hamiltoniano aqui fosse uma coisa independente, tivesse a sua contribuição que é independente. Né? Então, se eu considerar só esse hamiltoniano aqui do tipo, né, Zeeman, eu vou ter um hamiltoniano total, que é o meu hamiltoniano original não perturbado, mais o hamiltoniano Zeeman. E esse hamiltoniano depende de LZ e SZ, ou seja, os meus estados, né, aqui o operador LZ continua comutando agora com o hamiltoniano total, sem problema nenhum.
E o Bl quadrado também continua comutando com o Hamiltoniano total, né? Assim como o Sz também comuta com esse Hamiltoniano total, né? Então, eu tenho nesse problema aqui a capacidade de encontrar o quê? Uma solução exata, sem necessariamente ir atrás da teoria da perturbação. A solução é exata, porque os operadores Lz, L quadrado, Sz, S quadrado comutam com o Hamiltoniano total, tanto com o Hamiltoniano não perturbado como a perturbação em si, né? Perceba que depende de Lz e Sz. Tudo bem? Então, na verdade, eu já sei aqui que os meus autoestados NLM do átomo de hidrogênio, juntamente com os espinores SMS, eles são autoestados, tá certo? De H total, do novo Hamiltoniano. Então eu tenho uma solução exata, tudo bem? Então isso significa dizer que as minhas energias desse problema aí vão ser basicamente o valor esperado nesses estados NLM, né, juntamente com o SMS do Hamiltoniano total, NLM, SMS. Tá bom? Nessa situação, a minha energia vai ser o quê? Eu vou ter uma contribuição aqui SMS, NLM do H0. Isso aqui nós já conhecemos, né? Vai me dar uma energia que só depende de N, né? Mas o que? Um termo aqui, que é justamente esse Hamiltoniano, é Bz sobre 2m, né? O valor esperado é SMS N M de Hz, né? Que é justamente a soma de 2S mais L, NLM, SMS. Olha como fica simples, né? Esse Hamiltoniano aqui atuando nesses estados aqui vai me dar uma energia que depende só de N. E eu vou chamar aqui de energia não perturbada. Então a minha energia agora, a nova solução vai ser o N de 0 mais Bz 2m. Né? Isso aqui é uma constante, obviamente. Né? E a atuação desse rapaz aqui sobre os estados SMS, ou seja, Sz, atua no SMS, produzindo o quê? MS de H cortado, SMS. Lembrando que o MS para o elétron pode ser menos 1/2 e mais 1/2. Da mesma forma, o L, atuando aqui no cat NLM, produz M H cortado, cat NLM, onde o nosso M vai ser o quê? Ele vai varrer desde menos L mais 1, pontinhos, até L menos 1 e L. Então perceba que quem determina a intensidade do M é o tamanho do L. Portanto, aqui a gente tem o seguinte, 2ms mais ml, que eu chamei aqui de M, mas é ml na verdade, eu só posso chamar de ml. Pronto, isso aqui seria a solução final. Ou seja, a minha energia do efeito Zeeman, tá bom? Ela depende de quem? De N, porque essa energia depende de N, de ms e de ml diretamente. E ele é dado pela energia inicial mais Bz, H cortado, faltou um H cortado aqui, 2m. Aí fica 2ms mais ml. Tá bom? Esse termo aqui, na verdade, é a própria frequência de Lamont. Então eu posso dizer que isso aqui é um certo ômega. E aí a nossa energia do efeito Zeeman é N0 mais H cortado ômega, 2ms mais ml. Bom,
Então vamos estudar aqui como é que fica a quebra, né, da degenerescência desses níveis aqui. Perceba o seguinte, se eu tiver aqui um estado, né, que é para L igual a 1, eu posso ter aqui possibilidades para ML. Eu posso ter as possibilidades de 1, 0 e menos 1. E quais são as possibilidades de MS? Eu posso ter aqui mais 1 meio, mais 1 meio para esse aqui, mais 1 meio. Só que agora eu tenho que fazer as combinações de 1 e menos 1, com menos 1 meio, né? Então aqui eu tenho menos 1 meio e menos 1 meio. Né? Então dou 6 combinações só para L igual a 1. Então o termo ML mais 2MS vai ficar o seguinte, vai ficar aqui. Nós vamos ter aqui mais 2. Nessa outra situação nós vamos ter mais 1. Menos 1 mais 2 1 meio nós vamos ter 0. Mais 1 menos 1 meio a gente vai ter 0 também. Aqui nós teremos menos 1. E nessa outra situação menos 2. Então perceba que eu vou ter o quê? Um desdobramento do nível L igual a 1, né, para o N, como sendo mais 2. Né, e aí perceba que vai dar origem a um termo de energia que é mais 2 H cortado. Aqui a gente tem um termo de energia que é mais H cortado. Esse outro termo aqui é 0, não vai ter quebra. Esse outro termo é 0. Esse aqui vai ser menos H cortado, ômega cortado. Aqui vai ficar menos 2 H cortado ômega. Né? Só que se eu tenho L igual a 1, eu também tenho L igual a 0. Pelos mesmos motivos. E nessa situação, eu tenho um ML igual a 0. 0. Eu tenho a possibilidade de ter mais 1 meio e aqui menos 1 meio. Nessa situação, o ML mais 2MS vai ser o quê? Vai ser mais 1, né, nessa primeira situação e menos 1 nessa outra situação. Ou seja, o meu nível de energia vai ser mais H cortado ômega e aqui menos H cortado ômega. Então perceba que para L igual a 1 e L igual a 0, aqui eu já tenho um orbital P, né, e esse caso aqui eu tenho um orbital S. Então, se eu tenho a possibilidade de ter orbital P e orbital S somente, eu estou diante do orbital 2S e 2P, ou seja, o meu nível de energia é N igual a 2. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, ó, o nível de energia 2, originalmente, ele tinha uma degenerescência que é 2 vezes 2 ao quadrado, que era 8. Né? Então, o nível de energia E2, originalmente, tinha uma degenerescência de 8. Né? E esses 8 estados de energia, eles são quebrados agora em quantas possibilidades. Né? Você tem uma possibilidade de ser mais 2H cortado, né? Outra possibilidade diferente de ser menos 2H cortado, uma terceira possibilidade de ser mais H cortado ômega, menos H cortado ômega, que se repete aqui também, ó, né? E uma possibilidade também dobrada de 0 e 0. Ou seja, esse nível de energia que era 2, com a aplicação desse campo magnético externo agora no problema, ele vai ser quebrado em mais 2 H cortado ômega. Tem um termo aqui que também não é quebrado, que é 0. Né? Outro termo que é mais H cortado ômega. Outra situação que é menos H cortado ômega. Né? E finalmente um outro nível de energia que é menos 2H cortado ômega. E aí perceba que, como eu ainda tenho a possibilidade de 0 e 0 aqui se repetir, eu tenho uma situação em que o ML e o MS é menos 1 e mais 1 meio, 1 e menos 1 meio. E a outra situação que dá esse nível de energia. Então esse nível de energia continua, né, duplamente degenerado. Isso significa que existem ainda 2 níveis distintos aqui nesse nível de energia. 2 estados distintos. Que estados são esses? ML igual a 1, MS igual a menos 1 meio. E nessa outra situação, o ML é menos 1 e o MS é mais 1 meio. Esses são os 2 estados presentes nesse nível de energia. Para mais H cortado ômega também se repete. Ó. Aqui o ML é 0 e o MS é mais 1 meio, né, que continua sendo duplamente degenerado. Então, nesse cara aqui também continua sendo
duplamente degenerado. É um estado em que o ml é 0 e o ms é mais 1/2. Né? Só que para L igual a 0 e L igual a 1. Aqui também vai ser duplamente degenerado. É um estado em que o ml é 0 e o ms é menos 1/2. Né? E esse outro termo, ele realmente está sozinho. Então aqui a gente também tem uma dupla degenerescência. Né? Esse nível aqui ele é dobrado. Tá bom? E esse outro nível também ele é dobrado. Vou colocar aqui de outra cor só para ilustrar. Ele é dobrado. Tem dois estados ainda, né, com degenerescência. Né? E por último, o estado que realmente está sozinho, né, um estado é esse rapaz aqui. Ele está realmente sozinho. Né, é apenas um único estado. A degenerescência ela é só 1. Né, e corresponde ao ml igual a 1. E o ms igual a mais 1/2. Né? E esse outro rapaz aqui também está sozinho. E corresponde à degenerescência 1, menos 1, né? E o ms igual a menos 1/2. Então perceba que o efeito Zeeman, por si só, né, quando o campo magnético é forte, ele já quebra um nível de energia que tinha degenerescência 8, né, em 5 possibilidades. E agora você consegue ver de forma mais clara o desdobramento dos níveis de energia. Lembrando que aqui tem ainda 2 estados, aqui também tem 2 estados, né? Esse outro rapaz embaixo aqui também tem 2 estados, né? E, por último, esse rapaz aqui tem somente um estado e aqui também só um estado. Então, se você pensar que esse nível de energia E2 cabiam, né, 8 elétrons devido à degenerescência, você pode pensar que aqui somente cabe um único elétron. E este elétron tem que estar com L orientado na direção positiva e o S na direção positiva. Aqui na direção negativa e direção negativa. Né? E, obviamente, que é o estado, né, de menor energia. Tudo bem? Que é, né, desorientado em relação ao campo, porque a carga é negativa. Né? Então ele fica desorientado em relação ao campo magnético. Né? E esses outros 2 estados ainda são degenerados. Né? A quebra de degenerescência completa ela pode ocorrer devido a outros efeitos, por exemplo, o acoplamento spin-orbital e ainda uma interação que a gente pode conhecer como interação hiperfina. Né? A interação hiperfina ela consegue, por exemplo, quebrar a degenerescência do estado fundamental do hidrogênio. Né? No estado que vai envolver um acoplamento, por exemplo, próton e spin, né? E esse acoplamento quebra a degenerescência do próprio estado fundamental. Né? É uma das degenerescências mais difíceis de ser quebrada do estado fundamental. E ela é quebrada, né, para o átomo de hidrogênio devido ao acoplamento spin do elétron e spin do próton, que nós vamos ver futuramente. Tá bom? Mas o efeito Zeeman basicamente é isso. Né? E o que nós podemos fazer aqui para tentar quebrar mais ainda essa degenerescência é estudar a união do efeito Zeeman forte, né, ou seja, um campo magnético forte, né, juntamente com a presença do acoplamento spin-orbital. Só que, como nós vimos aqui, para que os 2 efeitos sejam possíveis de ser observados, eu preciso ter um campo magnético, né, numa intensidade próxima ao campo magnético interno do problema. E aí eu vou ter o meu hamiltoniano perturbativo como sendo a combinação desse efeito Zeeman mais a combinação do acoplamento spin-orbital. Então nós vamos discutir isso daí futuramente. Tudo bem? Então, para efeito Zeeman, basicamente você quebra a degenerescência aqui em M, L e MS. A energia passa a ser dependente de N, MS e ML. Mas aí você já quebra bastante. Um estado que tinha degenerescência 8, ele agora é quebrado em 5 níveis distintos. Tudo bem? Então, é isso aí. Até a próxima aula.